Olá, eu sou o Robson Alves, eu sou o CEO da Innovent. Hoje vamos bater um papo sobre Innovent, um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória. Eu estou aqui com o Alan Lacerda, que é o nosso gerente comercial da área corporativa, o Wilton Jales, que é o sócio fundador da Innovent, gerente da nossa área acadêmica, e a Maíra Guedes, que é a gerente da nossa área de serviços. Esse é o nosso primeiro episódio de uma série de conteúdos que queremos trazer para todos vocês, os CIOs e todos os que estão ligados ao nosso mercado de tecnologia. O objetivo é trazer fabricantes que possam falar sobre o desenvolvimento de mercado, novas soluções, o rumo que o nosso mercado vem tomando e o desenvolvimento de todos os nossos clientes. Alguns clientes também que possam contribuir com seus projetos mais relevantes, contextualizando um pouco o desenvolvimento e a sua experiência com os demais. Bom, é isso. Hoje vamos falar mais sobre Innovent, conhecer um pouquinho dessa empresa que tanto nos orgulha, que tanto nos dedicamos e fazemos o possível para entregar um serviço bom e transformador para os nossos clientes. A Innovent ela foi fundada em 2007 por Wilton e eu. Nós iniciamos essa empresa quando a gente ainda era muito jovem, né? Apesar da aparência ainda mantemos o espírito, né, Wilton? Espírito jovem, aguerrido, inovador e destemido. E estávamos na faculdade ainda, uma visão ali de mudar o mercado, de mudar os nossos clientes, como a gente enxergava a dinâmica das empresas. Conta um pouquinho como que foi os seus desafios nesse início. Cara, a Innovent começou, acho que como a maioria dos negócios começam no Brasil, né? Salvo raras exceções aí de negócios que começam grandes, com rodadas de investimento e tudo. Nosso negócio começou de uma maneira bem simples, como a maioria das empresas de tecnologia, que começa pequenininha, dentro de casa. Na verdade, a gente começou com 5 sócios, né? Era o Robson, eu e mais 3 colegas da faculdade. No decorrer do tempo, acabamos aí ficando só eu e o Robson na empresa. Porque se você está numa empresa, cara, a gente tem que entender que em alguns casos, pessoas que a gente ama, que a gente gosta, elas não estão preparadas para caminhar junto com a gente. E você não é forte o suficiente para carregar essas pessoas. Então, se você quer chegar longe, você precisa entender que muitas vezes amigos que você gosta, parentes, pessoas que você admira, pessoas que você ama, elas precisarão ficar para trás para que você consiga seguir. Então, esse foi o nosso princípio. Nós nos reunimos naquela época e decidimos para seguir, para essa empresa dar certo, para essa empresa funcionar, para ela ter sucesso e a gente superar os imensos desafios que o nosso país já proporciona, a concorrência, atender os clientes, o mercado que necessita de inovação o tempo todo, exigência, a gente precisa de dedicação 100%, cara. Então, quem eram os funcionários da empresa na época? Eram nós dois, os fundadores e os nossos sócios ali na época, eles não estavam no mesmo passo que nós. Se você vai ter sócios, eles precisam estar no mesmo sentido que você. De determinação, de foco, de acreditar. Se eles não estão nesse foco, a tendência é que eles saiam naturalmente. Como diz aquele ditado maçom, né? Você pode jogar uma garrafa no mais alto mar, que ela sempre volta para a praia. Então, se você não está naquele projeto de corpo e alma, acaba saindo. Então, eles saíram. Torço que eles estejam hoje muito bem, com sucesso, são do mercado aí também. São excelentes pessoas e profissionais. Enfim, a gente tocou esse negócio ali desde o início, com garra, com determinação, como é o foco do brasileiro. Poucas vezes assim a gente vê um brasileiro que tem um negócio que o cara não trabalha 15, 16 horas por dia, que era o que a gente fazia, foco total para desenvolver a empresa. Foi o que fizemos para ela chegar onde ela está hoje, graças a Deus. E, óbvio, a gente acaba somando com pessoas que são ou tão boas quanto nós ou melhores, né? Para Seguem somar. a mesma Exatamente. jornada no meio do Isso caminho, aí. né? Eu me recordo que o surgimento das empresas de tecnologia é muito parecido, né? Salvo suas proporções. É sempre uma visão de inovação,
um perfil muito jovem, um acreditar em realizar muito grande, e não foi diferente, né? A gente viveu todas as fases que esse mercado evoluiu ao longo desses últimos 20 anos que a gente já tem de empresa quase. E a nossa empresa, eu gosto muito de falar que a gente tem um DNA evolutivo. Então, a gente veio vivendo novas fases a cada novo ciclo do mercado. E fomos evoluindo e amadurecendo a nossa empresa a cada momento. Fala um pouquinho sobre a jornada, eu acho que a transformação que a gente viveu do início para a gente migrar um pouco da nossa operação para software, passou a ser o foco, nós nos tornamos um grande parceiro da Microsoft e segmentamos o nosso atendimento de uma forma muito bem-sucedida para o acadêmico, a área a qual você está à frente e sempre esteve como um grande personagem, um grande líder. Eu acho que a gente participou da transformação desse mercado, consolidamos muitas estratégias de transformação digital do ensino e isso funcionou muito bem, né? Isso nos levou hoje a ser o maior parceiro da Microsoft em acadêmico, no segmento privado SMB. Fala um pouquinho. A Innovate, na verdade, ela começou ali, não tinha um foco específico em software, o mercado era muito pulverizado, né? Trabalhando via distribuidor, então tinha a disponibilidade de hardware, de computadores, servidores, storage, então a gente fazia muito projeto naquela época. Projetos de infraestrutura on-premise, infraestrutura física, vender HP e vender hardware, nada contra os fabricantes de hardware, né? São excelentes, mas o mercado mudou muito. E naquela época, cara, entregar era muito complicado, importação, aí parava, era 60 dias de entrega, chegava em 90, o cliente com um prazo ali determinado, e a gente começou a entender que seria mais interessante trabalhar no mercado mais de software, que seria uma entrega mais fácil, de eletrônica, também você poderia agregar serviços e tudo. Foi onde a gente começou a ter um foco maior em software. E aí abriu a oportunidade do mercado de educação. Na verdade, ele era fechado na época para poucos parceiros, né? Então, quando a Microsoft abriu esse mercado de educação, poxa, a gente entendeu que ali a gente já atuava vendendo hardware para algumas instituições, então que ali existia uma lacuna que a gente poderia preencher, tá? Então, essa foi a oportunidade, na verdade, que a gente precisava, esperava, entramos, e o propósito de entrar no mercado de educação na época, cara, foi... A Microsoft, na verdade, ela era vista como um fabricante que entregava Windows, Office, Windows Server, aquela coisa toda. E os clientes não viam valor. Tinha, inclusive, um pouco até eu não diria de antipatia, mas sentiam falta de compra de uma commodity, né? Exato, sentia falta de uma entrega maior. Né? E a entrega, ela é feita pelo parceiro, não é feita pela Microsoft. A Microsoft tinha os programas, todos à disposição do setor de educação. Mas os parceiros não faziam essas entregas, essa era a verdade. Então, quando a gente decidiu entrar para fazer diferente, para fazer uma entrega de valor de verdade para o cliente. Então, não simplesmente entregar o Windows, Office, etc., mas para montar um projeto e levar o que a Microsoft tinha de valor para a educação, que era muita coisa realmente, tá? Então, além de entregar o básico ali, né, que era o que ele comprava, os produtos, softwares, etc., mas de entregar os programas auxiliares, acessórios que a Microsoft tinha para a educação. Então, projeto para alunos, projeto para professores. Na época, a gente pegou o início ali do BPOS, não sei se você lembra, né? Lembro. Pegamos o início do BPOS, então, a transformação ali do on-premise, já iniciando para a nuvem. E a Microsoft tinha vários programas de educação, que quando eu entrei no mercado, foi até um pouco surpresa para mim ter todos aqueles projetos e os clientes se sentirem, digamos assim, desassistidos. São muitos benefícios, né, que existem na área de educação. Exatamente. Então, poucos usavam, poucos sabiam que existiam. E os parceiros não viam grande valor no mercado de educação, porque o ticket era muito baixo. Sim. Então, você atendia uma grande instituição para tirar um pedido normalmente não tão grande. E as margens também eram super apertadas. Então, a gente decidiu fazer esse projeto de trabalhar do início ao fim com o cliente, desde o momento da venda, faturamento, entrega, pós-venda, que é hoje a parte CS, etc. Então, mostrar para o cliente que a Microsoft realmente tinha um projeto para a educação.
e não simplesmente uma entrega de Windows, Office, etc. Isso fez com que a gente, digamos, vencesse a desconfiança dos clientes no início, tá? Para algo mais concreto. Quando a gente chegava lá e passava o ano em contato com ele, não fazia aquele contato de vender e depois sumir, etc. E voltar só no ano seguinte, umas vezes é o normal, renovar, né? Assim, opa, e aí, tô aqui e tal. Aí você fala, eu traço um paralelo com essa nossa evolução nesse período com a própria evolução do mercado. Eu acho que a gente acompanhou muito bem isso. Acho que há uns 20 anos atrás a gente via esse volume maior dos investimentos em tecnologia voltados para hardware, para infraestrutura, aquilo que era tangível, né, dentro dos nossos clientes. Acho que teve uma mudança natural para enxergar o software como o grande valor, agregador de valor dentro dos projetos de TI, dos orçamentos dos CIOs. E hoje eu acho que a gente já vive a era da inteligência desses dados. O que a gente faz com essa solução? Eu acho que foi um ponto importante que conseguimos nos desenvolver bem. Eu acho que nos adaptamos bem a esse momento. E a estratégia de formar se entregar, né, aos nossos clientes como um parceiro de tecnologia para a educação foi muito assertiva. Foi a ideia de levar uma solução completa, né, para a tecnologia de ensino e não fornecer software, fornecer licença. Acho que isso foi a grande sacada do negócio. Né? Sim, ajuda. E uma coisa assim que eu acho que, além de todo esse processo, foi a gente separar um pouco a área comercial da área educacional na época, né? Então, poxa, eu fazia um pouco de tudo, acabava... Tanto que eu pensava que a Innovent era educacional. E muitas empresas pensavam, Innovent é educacional, 100%. Mas o foco era, né, eu acho, talvez, não sei. Existia um gap muito grande de transformação digital no segmento corporativo. Sim. Isso que nós vivenciamos no acadêmico se refletia também essa mesma demanda no segmento corporativo. E aí foi um momento que a gente foi também um passo importante dentro da companhia, que foi perceber a necessidade de ter uma equipe especializada e capacitada para atender os clientes corporativos, direcionados para as ofertas de cloud em Microsoft. Foi o momento que entrou nosso grande querido Alan Lacerda. Um ponto só para acrescentar, cara. É importante, assim, para quem assiste a gente aí, se você tem uma empresa, cara, você precisa entender que você não vai ser ali o centralizador nela a sua vida toda. Entendeu? Sim. Eu sou o fundador, então... Normalmente, se são dois, um é diretor financeiro administrativo, outro é diretor comercial. Então, o cara começou como diretor comercial e ele vai como diretor comercial até o fim. Então, às vezes, você tem que entender o seu momento, o momento que você está, até aonde você conhece e você poder você ser humilde para abrir a porta para pessoas que venham a agregar, a trazer para você, para dentro da empresa, aquilo que eventualmente você não está conseguindo entregar ou que alguém poderia fazer igual ou melhor. Então, nessa parte de separar o educacional para o comercial, eu acho que foi fundamental. Foi onde o Alan veio. Sim. Eu lembro que vocês comentaram, estruturou tudo, né? A gente, quando eu cheguei, né? A gente conversou, bateu um papo e vocês deixaram claro. Cara, para nós é novo até isso, assim, né? De estar podendo abrir as portas, fazer com que você estruture essa área. Que hoje, ela até existe, mas ela não é o nosso foco. E aí foi quando... Na entrevista, era uma entrevista, né? Então, precisava, né, mostrar o que eu estava fazendo aqui. Mas vendendo um peixe, assim, bem transparente. Senão, se você não é real numa entrevista, isso é complicado. Eu já peguei casos, assim, que eu acho que nem vem ao caso, mas que o cara se vende muito bem, mas na prática... Cara, a entrega não acontece. A entrega não acontece. E era um desafio tanto para a Innovent quanto para você, né? Porque não tinha um time estruturado ainda, né? Não, total. Novo, né? Total. Foi assim... eu esperava essa oportunidade há muito tempo. E só um parênteses rapidinho, Alan. Desculpa te cortar. Só para vocês entenderem, essa questão a área de educação, ela funcionava já muito bem, já com a estrutura. Mas aí funcionava em paralelo à área comercial. Que aí é aquilo, né? Ela não era tão rentável, a gente não era tão... Eu não conseguia dar toda a atenção. Então, ou seja, o que a gente está dizendo a área que não era educacional, ela não tinha uma atenção da empresa, a atenção que merecia, e as oportunidades estavam ali na nossa frente. Então, aí foi que o Alan
fez essa estrutura do zero mesmo. Você tá falando assim, eu começo a lembrar. Eu lembro na época, quando eu cheguei e, de fato, consegui o emprego, né? E aí você falou, Alan, tá aqui, cara. Vai lá, mano. Cuida, Toma né? conta aí, cuida disso daí, porque, meu, a gente tá precisando mesmo. O Wilton, acho que, 2 áreas, imagina. Mesmo sendo uma área pequena, não 2 pessoas, 3 no máximo, nem isso. E aí teve que fazer uma estruturação do zero, né? Fazer um desenvolvimento de pessoas, estruturar a área no sentido de plano de carreira, Estratégia, métricas, estratégia de vendas. Cara, foi surreal. E eu aprendi muito com isso, né? Mas tem a parte boa que é construir do zero, né? Nossa, Então, nada acho melhor isso do que que- isso. Mas assim, uma baita responsabilidade, né? E se esse negócio dá errado? Ferrou, né? Então, assim, foi... Assim, isso já faz 7 anos, tá? Isso é importante dizer, isso já faz 7 anos, cara. Na verdade, dia 16 de agosto já completo 7 anos de Novent, né? E hoje a gente tem um time com 8 pessoas, né? Focado em SMB, não que a gente não atenda Enterprise, mas é aquela questão de foco, né? Mas a gente percebe muitos clientes Enterprise migrando para a Innovent, porque a gente tem um diferencial muito ascendente na questão de atendimento. Então, muitos clientes Enterprise migrando para a Innovent, você fala, pô, por quê? Meu, tá faltando, acho que, essa atenção especial de você estar junto com o cliente. Então, eu percebi essa migração ultimamente. Mas, cara, é sensacional, assim, é uma experiência incrível. Graças a Deus que deu certo. Eu acho que é legal também, até para ter um parâmetro de crescimento da área, o que ela antes não representava nada, hoje ela representa quanto, Robson? Assim, numa questão de faturamento, de, sei lá... 50% do faturamento da Innovent hoje vem da área corporativa de cloud. E essa área abrange não só Microsoft, mas também outros players. Sim, que foi um dos pontos que também a gente teve que trabalhar. Tivemos que amadurecer nessa jornada. Portfólio. Quando a gente pensa em sim. solução de tecnologia, a gente pensa... Lógico que Microsoft é um fabricante absurdo, ainda mais agora, né? Microsoft tem todas os seus pilares, né, de atuação e você consegue entregar tudo com Microsoft. Show! Mas pensando em solução, a gente tem que abrir um pouco a mente e teve que aumentar esse portfólio. Hoje a gente é parceiro Gold em Adobe, parceiro Gold em Kaspersky, parceiro de vários outros fabricantes de primeira linha, né? O hardware ainda até existe no nosso portfólio, mas também não é muito nosso foco, né? Hoje a gente tem cloud para isso, a gente tem o Azure para isso e tal. Então, assim, foi feita uma transformação, na verdade, né? Nesses 7 anos, eu vi, assim, como o Wilton comentou, eu comecei desde a época do Beeples, eu peguei o finalzinho do Beeples, né? Aí depois eu peguei o Office 365 e aí depois eu fui passando por todo o segmento de empresa. BPOS é só para quem tem cabelo branco, né? Na época, eu lembro que na época a galera, quando surgiu a oportunidade, quando eu trabalhei na Microsoft, no 0800 na época, né? Atendendo parceiro, né? Que era a minha função, ninguém queria. Assim, falando, não, isso aí é bucha. Você vai para o quê? Era Beeples, agora Office 365, eu tô fora. E aí eu encarei, já tinha 2 pessoas, aí eu fui a terceira. E, cara, aprendi pra caramba, foi sensacional. Então, assim, a minha trajetória hoje, cara, o resultado que eu trago hoje aqui, assim, no sentido de como pessoa, como profissional, é essa trajetória que eu vivi, tanto no distribuidor, que eu já trabalhei no distribuidor, trabalhei em outra revenda por um pequeno período, e aí eu voltei depois para a Microsoft em outra área. A primeira experiência foi na área de atendimento a revendas, né? E depois eu trabalhei na área de antipirataria, que era o nome atualmente Compliance, né? Da Microsoft. Mais bonito e tal. Mas antes era porrada mesmo, o negócio era complicado. E isso me fez, assim, me tornar um profissional mais completo, vamos por assim, né? E isso ajudou muito na minha trajetória. Então, acho que o sucesso da Innovent vem por toda essa experiência, né, que eu venho trazendo e sempre tentando melhorar, né? Então, tirei certificações Microsoft, acabei me formei, né, na área de tecnologia, né, em gestão da informação. Depois, agora eu completei, inclusive recente, fiz gerenciamento de projeto. Então, a gente sempre vai evoluindo e aí eu tenho também outros cursos já na gaveta que eu preciso tirar e aí vai. Né? Sim, com certeza. Eu acho que um dos pontos mais marcantes da sua jornada na Innovent, como gestor, de uma forma geral, eu acho que você pegou muito bem essa sinergia
com o Wilton e eu, até então, no momento éramos nós três apenas como Sim, líderes à sim. frente da empresa, que foi esse perfil de qualificar o atendimento, de qualificar essa Sim. entrega e entregar valor para o cliente, fazer essa parceria funcionar de fato, né? Desde o início, o objetivo nunca foi Só vender por vender, né? Mas né? A nossa realização sempre esteve na transformação do cliente, na entrega. Quando eu entrei, a área educacional já tinha essa vantagem, esse perfil de atendimento, né? Isso já não tem como negar. Mas hoje a gente tem a nossa linha de frente, que são os gerentes comerciais, e que são sensacionais. O time é, assim, ponta firme. E assim, eu me coloco não como o gerente comercial e tal. Tem que ter, né, um nome lá, mas, sabe, eu não tô nem aí para isso. A verdade é que a gente tá no mesmo barco e a galera sabe que eu tô junto lá eu entro nas reuniões hoje mesmo, né? A gente trabalhou hoje, pô. Participei de várias reuniões e sempre assim, tentando ajudar, fazer com que o negócio aconteça de verdade, mostrar que eu tô lá acompanhando e que a gente tá junto. Então, acho que isso facilita também nesse desenvolvimento pessoal da galera, de ter uma confiança, né? De poder se abrir comigo. Se o negócio não tá legal, se o negócio tá bom, ou uma ideia, talvez, a gente tá aberto a tudo. Então, acho que isso é bacana também, né? De dar voz a todos e fazer disso uma empresa melhor, uma empresa mais competitiva, uma empresa que se destaca. Inclusive a gente recebeu destaque, hein, né, da Microsoft, entre os 10 parceiros. Os 10 parceiros, maiores parceiros da Microsoft. Não sou eu que estou falando, a Microsoft nos trouxe, mandou esse e-mail. E é uma vitória, e todo mundo feliz, todo mundo contente com isso. Então você vê que a gente está assim, numa pegada muito boa, isso que é importante. Sim. Né? Teve momentos, né, complicados? Lógico que teve, não vou dizer que o mundo é perfeito. Não, cara, teve momentos complicados, que a gente precisa sentar, mas eu sempre tentei ser o cara mais assim, transparente, com um senso de justiça muito assim bacana, ser o mais neutro possível quando tem aquelas confusões. Cliente é meu, não é meu, não sei o quê. E faz parte. A área comercial é isso. Mas a gente está todo vapor e, graças a Deus, os resultados estão aí para comprovar que deu super certo. Sim. Mas eu não sei se eu posso já falar, mas acho que tem um complemento que fez o negócio até ficar melhor. Se desenvolver melhor, que foi a área de serviço. Né? A área de serviço ela veio para complementar e fazer com que a gente conseguisse entregar de ponta a ponta, né, um atendimento, né, personalizado. A gente tem, né, todo o nosso processo, a nossa jornada, né? Então, a área de serviço faz parte disso e fez com que a gente, de fato, conseguisse não só entregar, prestar uma consultoria, um atendimento, mas também a entrega do serviço implementado. Entrega qualificada. Isso. Até então, eu me recordo que tínhamos uma rede de parceiros que prestavam serviços para a Innovint, mas nós sentimos a necessidade de criar a nossa identidade de entrega. Sim, perfeito. Ter o nosso padrão de entrega de serviços. Eu, como CEO, sempre percebi isso como um ponto estratégico, a percepção final que o cliente ia ter, de todo aquele processo que ele teve de tomada de decisão, de suporte, de apoio na solução correta que ele precisava. Mas lá na ponta, ele precisava viver essa transformação. Então, nesse momento entra a Maíra Guedes, que entrou para assumir e desenvolver também uma área interna na Innovint, com a nossa equipe técnica para fazer essa entrega. Fala um pouquinho, Maíra, por favor. Eu chego na Innovint em 2020, né? Setembro, inclusive. Mês que vem, são 3 anos. 3 anos já. É um Passa mega desafio, rápido, hein? bem rápido. Eu lembro que eu cheguei sendo par do Alan, no time comercial, tive esse privilégio de aprender com você. E aí, logo depois, né, você e o Wilton comentaram do desafio para que a gente pudesse montar um time de serviço qualificado. Eu acredito que o grande desafio sempre foi a gente pensar num time que levasse adiante o trabalho que o time comercial, o time educacional vinha fazendo. E aí eu lembro que eu tive que montar todo um time, fazer a parte de contratação, montar uma jornada do cliente, né, que a gente gosta muito de que o cliente tenha uma excelente experiência, desde o momento que fala ali com o gerente de conta, para ter o atendimento sobre o licenciamento, mas que ele receba aquilo que ele, né,
contratou. E aí, falando um pouquinho dessa trajetória da transformação, acredito que a Microsoft vem se diferenciando porque ela entrega não só o produto, mas ela vem muito com o serviço, né? Então, hoje, quando a gente pensa em soluções Microsoft, a gente pensa muito ali no que eu posso resolver de dor na minha empresa. Então, eu não compro mais um pacote Office, eu não compro mais um Word ou Excel, por exemplo. Agora, eu compro uma solução de segurança, que muitas vezes vem ali embarcado junto, né, com a suíte da Microsoft. Então, meu time hoje tem a imensa felicidade de conduzir esse time, onde a gente cuida literalmente para que o cliente use toda a solução que ele contratou, né? Então, a gente inclusive recentemente montou a jornada de segurança, onde a gente de fato desempenha esse perfil de consultoria mesmo. O cliente que chega na Innovint, ele não, tá aqui a sua licença, o seu produto. Não, deixa eu te explicar tudo que entrega, tudo que você pode na prática usar dessa solução. E aí eu brinco, inclusive, que a gente gosta de cuidar muito, porque assim, como eu cuido do time de venda do serviço, a parte de entrega, do gerenciamento do projeto e também o time de suporte. Então, a gente não corre o risco do cliente falar, olha, estou recebendo algo que eu não comprei, não. A gente, sim, de tá fato... de olho, tá lá. Exatamente. Então, liderar essas 3 frentes tem um privilégio bacana para que a gente garanta que o cliente, de fato, tenha uma experiência 100%. E aí, falando um pouquinho... E você falou de desafio, né? Acredito que hoje... de repente, quando a gente pensa em alguns profissionais, às vezes a gente até encontra um perfil que é muito bom tecnicamente, mas de repente tem um desafio no relacionamento. E na minha trajetória, uma coisa que eu busquei me desenvolver para que eu pudesse também levar isso adiante é essa parte de desenvolvimento pessoal mesmo. É o que eu venho fortalecendo, principalmente, além das formações técnicas, né, na área de gestão de pessoas, na parte de tecnologia também, nas certificações oficiais Microsoft, mas também um investimento muito alto na parte de inteligência emocional. Acredito que hoje, quando a gente pensa a nível de colaborador, e o próprio cliente também, porque a gente tem que saber se adaptar ao nosso discurso, né, levar informação de uma forma que faça sentido para o cliente. Então, a Innovint, inclusive, dá muito essa abertura para que a gente desenvolva todo o time interno, que a gente leve essa experiência também. O colaborador, ele estando satisfeito, ele leva essa experiência. Tanto que também, a gente, né, tá com um projeto de treinamento, né? Todo mês a gente tem um treinamento de inteligência emocional super, assim, maravilhoso, né? Que trabalha... O time todo, né? Innovint inteiro. Exatamente. Então, é aquele olhar para que o cliente, para que o nosso colaborador, ele esteja amparado de todas as formas, né? Então, isso garante também, isso reflete no atendimento que chega para o nosso cliente final. Então, quando a gente pensa... A inteligência emocional dá, digamos assim, uma base para a pessoa saber, digamos, resolver situações diferentes e inusitadas que aparecem, situações que a pessoa não está acostumada, né? Saber lidar com o cliente ali, né? Porque às vezes você pega o cliente que ele está com o ambiente dele parado, às vezes, né? Ele quer realmente já chegar, falar com alguém que resolva o problema dele, né? E vai chegar nervoso, vai chegar chateado, angustiado, então você precisa saber acolher nesse momento, a inteligência emocional serve justamente para esse ponto. Inclusive, a parte dos treinamentos que a empresa dá, né, que a gente não tinha, que a gente iniciou, me ajudou pessoalmente. A gente muito, precisa... Não, acho que ajudou todo mundo, né? A conseguir controlar, fazer com que a gente tenha esse equilíbrio, né? Sim. A percepção sempre foi que o trabalho ele se concretiza através das pessoas. Exatamente. Podemos esse olhar ter para pessoas, ferramentas, né? Soluções, processos maravilhosos, mas tudo isso é executado por pessoas. Sim. Então, precisamos de pessoas bem e trabalhando bem para que o objetivo maior da nossa empresa seja alcançado lá na frente. Às vezes, o objetivo que é a entrega, se você lidar com um ambiente de muita complexidade, muitas pessoas, muitos conflitos. Às vezes o cliente ele vem, é isso que você falou, Wilton, ele vem às vezes no desespero. Exato. Porque está lá com o data center parado, porque precisa resolver um serviço problema. de e-mail dele está parado. Exato. E aí a gente tem que ter uma estratégia muito particular para cada um dos clientes, para garantir o nosso objetivo maior, que é a entrega. Sim. Né? Esse é um ponto... Hoje a gente vem batendo muito na comunicação, né? Entre as áreas. Sim. Né? E é importante, só para a gente não passar batido, que eu acho que é um marco importante da Innovint, é quando a gente se torna parceiro T1 da Microsoft, né? Então, quando a gente tem esse movimento, a gente passa também a ter a necessidade de um time de suporte, né? E aí foi, acredito, em 2018, mais ou menos, Robson, em 2018, só que era realmente só um time de suporte. Então, né, o primeiro atendimento, sendo necessário, escala para a Microsoft, e em 2020 a gente de fato estrutura um time de serviço. Então não é mais só aquele suporte, meu e-mail está parado, né? Ou
enfim, minha licença aqui não está, né, não tá funcionando, e a gente vem, de fato, com essa camada de entrega mesmo, serviço qualificado, com foco muito em segurança. Eu acredito que agora, quando a gente fala de e-mail, SharePoint, já ficou até no passado, né? Exato. Hoje, realmente, a gente... Antigamente o pessoal queria até evitar, nem vou falar disso, não sei nem assim... Agora E hoje já tá meio que comum. já é ultrapassado. É ultrapassado. Hoje, básico. exatamente. Básico. Hoje o nosso foco muitas vezes é falar de fato de proteção, né, contra vazamento de dados, né, mas levar todo o ambiente do cliente para a nuvem. Então, Intune, Azure AD. Gerenciamento do dispositivo. Então, sim. hoje o movimento já não é se eu vou para a nuvem, como que eu faço para ir para a nuvem, né? Então, falando um pouquinho da minha trajetória, eu acompanhei um pouco essa transição, que o cliente não tinha medo de falar de nuvem, não sabia onde ficava essa nuvem. Aonde tá, né? Que nuvem é essa, né? E aí, apesar de aparentar um pouco mais velha, mas são só 31 anos. A Maíra parece que tem 20. Pô. Muito obrigada. Mas Isso, desses 31, são mais de 10 só na área de tecnologia. E por ter passado em vários departamentos, eu venho da área administrativa, depois acabei me consolidando no time comercial, então encontrei minha paixão realmente sendo na área de vendas. E aí, enfim, nesses últimos 3 anos, eu fiz essa transição de fato, saindo um pouquinho mais dessa linha de licenciamento, que é a especialidade do Alan, inclusive, indo um pouquinho mais para essa questão de serviço. Então, entender que a gente caminha muito lado a lado nisso, Sim. né? Então, vem ali tanto a entrega na questão do licenciamento, mas também todo o serviço. É aquela coisa, né, Maíra? Os técnicos, quando a gente atende uma empresa mais estruturada que tem um técnico, ele sabe como faz, né? Você implementar, pega aqui, eu preciso disso, e eu faço acontecer. Cara, mas não é bem assim, hein? Pensando em licenciamento. Existem as suas regras, assim, e é isso que é onde gera a complexidade, quando você vai trabalhar em Microsoft. Então... assim, nossa, a gente veio fazer um trabalho muito legal, essa dupla, assim, de falar, Maíra, e a gente participa muito de reuniões juntos até, porque é necessário, às vezes, eu meio que dar aquela... Você precisa do complemento Isso. da área dela, Isso. muitas vezes para você conseguir concretizar a venda de algum projeto. Falando essa parte do licenciamento, cara, eu queria voltar na parte do T1, porque eu acho que esse foi um marco importante pra gente. Até para o Alan tá aqui. Nossa, lá do comercial, quando a gente soube dessa notícia, falou, nossa, exatamente. Agora o negócio vai embora. voar. Então, Sim. Às vezes, até a gente, como a gente já está há bastante tempo como T1, acaba se tornando normal, mas não é tão normal assim no mercado. Parceiro, você Acho que é bacana o pessoal saber o que é quando é um parceiro T1, qual que é o diferencial no mercado. Exatamente. Né? Então, Robson, você que está no dia a dia lá, explica aí mais ou menos como é que é. Precisa ter a robustez financeira, precisa ter o conhecimento, a parte de suporte, a parte técnica, a estrutura. Foi, né? Até eu tô curioso agora, como que foi que, né? Conta aí como é que... Eu acho que quando conseguimos completar esse ciclo de atendimento dentro da Innovint, que vai desde pré-venda de uma prospecção qualificada, uma consultoria de licenciamentos muito especializada, e a entrega qualificada, esse reconhecimento veio por parte da Microsoft. Isso finalzinho de 2017. Nós fomos o primeiro grupo de 10 parceiros a se tornarem parceiros direto da Microsoft na América Latina. E o que isso representou? Claro, tem o reconhecimento do próprio player em identificar na Innovint um perfil estratégico para a atuação no Brasil, mas a Microsoft sentia a necessidade, com a mudança de mercado para cloud, as demandas evoluindo naturalmente para cloud, de um atendimento mais próximo, mais dedicado dos parceiros. E aí ela acho que essa estrutura toda de vocês foi essencial para esse desenvolvimento e maturidade dentro da Innovint, e aí fomos convidados a pertencer a esse grupo de parceiros da Microsoft. A grande diferença é que a gente encurta muito os processos de licenciamento. Hoje é uma linha direta da Innovint com a Microsoft. Hoje nós temos a agilidade de disponibilidade de licença de forma automática dentro da Innovint em poucos minutos. Às vezes demora um pouquinho mais por questões de cadastro, de validações financeiras, mas o processo ele é todo automatizado e muito direto, é instantâneo praticamente as compras de licenciamento hoje. O faturamento ele é todo interno, passa a ser um dever do parceiro fazer esse faturamento, então a gente passa a lidar com o processo
também de ponta a ponta quando a gente fala de faturamento. Então, Legal. Anteriormente, paralelo a isso, os parceiros que não têm essa estrutura de T1 trabalham com a rede de distribuição, são algumas multinacionais que atuam no Brasil, onde o parceiro precisa passar por esse caminho para ter os seus licenciamentos concluídos. Os distribuidores prestam um serviço maravilhoso, muito bom, mas é um volume imenso. São milhares de parceiros no Brasil. Acho que a rede... Acho que são mais de 5 mil parceiros. É por aí. É um número realmente cavalar. Isso falando em Microsoft, né? Isso, Cara, mas eu lembro uma reunião na Microsoft uma vez, tinha uma diretora da Microsoft, não era nem a Microsoft do Brasil, mas um parceiro questionou, não convém aqui citar nenhum parceiro, nem para expor ninguém. Meu parceiro comentou assim, poxa, eu gostaria de crescer mais rápido, e eu ser T1 eu iria crescer mais rápido. E o parceiro estava perguntando não porque ele queria levar um valor diferente para os clientes, mas porque ele queria ter um diferencial de preço em relação ao distribuidor. Então você já mostra, a pessoa da Microsoft já olhou, falou, poxa, o motivo que você quer virar T1 já não é o motivo que a gente acha que é o fundamental. O motivo fundamental é você levar a proposta de valor. Uma experiência melhor para o cliente, né? Uma experiência diferente para o cliente. Você se colocar como um parceiro diferente, além de ter toda a estrutura por trás. E eu lembro, cara, essa pessoa da Microsoft dizer o seguinte, cara, você ser um T1 não significa sucesso. Tá? Ser um T1 pode ser o seu sucesso, mas pode ser rapidamente o seu fim. Também. A sua ruína. A sua ruína, é isso, perfeito. Exatamente. Porque você vai necessitar ter uma estrutura, você vai precisar ter sistema, que a gente vai falar um pouco disso também. Você vai assumir um risco financeiro. Exato. Que com o distribuidor você não entende. É importante para as pessoas saberem, o mercado ele é uma cadeia, realmente, né? Então, tem o fabricante, normalmente não se compra direto do fabricante. Perfeito. No caso da gente, assim como os parceiros, são exceções. O normal é o distribuidor, que estaria, teoricamente, na mesma posição da Innovent, comprar do distribuidor, do fabricante, no caso a Microsoft, e ter a distribuição para os parceiros. Então, os parceiros seriam obrigados a comprar do distribuidor, ter um intermediário. Quando você vira T1, você acaba não tendo isso. Mas isso não significa que vai ficar mais barato para você. Porque você passa a ter outros custos para você ofertar para o seu cliente uma experiência diferente. Contando isso, Hilton, acho que leva para o nosso cliente a ideia o quanto a Innovent está estruturada, né? Porque tem que ter um time financeiro muito cuidadoso, o processo de maturidade da Innovent depois desse grupo de T1 da Microsoft foi imenso. Teve que ter uma transformação na área administrativa. Dentro dos pré-requisitos, para ser um parceiro direto da Microsoft hoje, e também para liberar todas as entraves de qualquer pequena empresa para o seu crescimento, a gente teve que investir muito em sistemas, muito em gestão e controle de processos, porque até então a única preocupação era fazer uma entrega qualificada, porque a gente fazer uma tinha venda o distribuidor, e o intermédio, né? Exato, a gente tinha um distribuidor que faturava, que fazia a gestão de cobrança, suporte, que dava o apoio e tudo mais. E isso passou a ser um dever nosso. E aí, nesse momento, nós aderimos ao SAP. O SAP foi um case de sucesso, a Innovent dentro do SAP. Acho que fomos o primeiro parceiro da Microsoft em T1 a trabalhar com licenciamentos dentro da SAP. Então, esse processo de desenvolvimento e maturidade foi importantíssimo. Hoje, a Innovent, depois desse processo de T1 e dessa mudança toda administrativa, acho que a gente já cresceu mais de 200% desde que a gente iniciou essa jornada de T1. Hoje, a Innovent vai faturar esse ano mais de 60 milhões de reais, é um número que vem crescendo num ritmo acima de 15% a 20% todos os anos. Isso vem se consolidando já há bastante tempo. É o resultado de uma estratégia bem desenvolvida, bem amadurecida, um ciclo completo de atendimento, uma jornada de atendimento. Só um parênteses isso aí, cara, que você falou do crescimento. Cara, crescer dói. Dói. Sim, não é fácil não, cara. Não é fácil, porque no ano seguinte você precisa crescer em cima do seu crescimento. E não é só isso, cara. Você cresce, você vai trazer um monte de pedidos para dentro de casa, muitos clientes para dentro de casa. Você precisa oferecer uma experiência para esse cliente que seja satisfatória, cara. Outro ponto,
a hora que esse pedido entra dentro de casa, ele tem um trâmite para seguir. Você tem cliente que é mensal, você tem cliente que é anual. Então, você tem algumas coisas que você precisa controlar que, no final das contas, não é um problema do seu cliente. Claro. Não é um problema da Microsoft, isso é um problema seu. É você que precisa dar solução para isso, né? Ofertar uma solução boa para o seu cliente. Então, cara, crescer dói. Muitas vezes, talvez crescer 100% ao ano não seja aquilo que vai te fazer ser bom. Ah, crescer 100% ao ano é bom? Bom, se você tiver estrutura para absorver crescimento 100%, é bom. Porque tem que senão crescer é ruim. mantendo a qualidade, Tudo né? tem que ter um equilíbrio, Exato. né? Eu acho que é E isso. aí, acho que é importante... Senão... Não, a coisa desenrola. Pode ir, Mayra. Não, essa questão de crescer dói, porque uma coisa que a Innovate tem também, questão do SLA que a gente garante, né? Então, por exemplo, quando vem aqui para o Robson, que é o time dele financeiro, se o cliente precisou de uma alteração de boleto, uma nota fiscal que precisa ser remetida, um SLA em torno de 1 hora. O mesmo SLA que a gente tem no nosso time de serviço, né, de suporte ali, 1 hora para o primeiro atendimento. Muito rápido. Então, a gente tem que crescer garantindo essa experiência, essa qualidade. Só para né, fechar a questão do T1 aqui rapidinho, só para as pessoas entenderem, se você é cliente, ou você é um parceiro da Innovate, por exemplo, tem essa figura também, e você tem uma urgência para receber uma licença que a gente pega, casos como esse. Sim. Ah, eu preciso, sei lá, de um Power BI para uma apresentação aqui, preciso agora. Cara, a gente consegue aqui puxar o celular do bolso, acessar e entregar essa licença para o cliente agora. A gente tem essa flexibilidade. Então, o T1 apresenta para a gente esse tipo de entrega, de possibilidade de entrega para os nossos clientes. Então, isso eu acho um diferencial incrível. Tem cliente que ele não está acostumado com isso. Tem cliente que às vezes a gente disponibiliza a licença com ele ainda na linha. Exato. E ele fica assim, cara, eu nunca tive uma experiência assim. Já aconteceu várias vezes. Eu falei, espera, atualiza aí. Aí atualizou, ele falou, pô, já tá, caraca, Alan, meu Deus, cara, valeu, obrigado. Tipo, salvou. Em algumas horas você recebe o seu faturamento e o seu processo está concluído. Aí o cara, não, e o time de suporte já inicia o seu trabalho. Mas... O Robson, queria puxar um ponto importante aí também, espero que você já tenha finalizado aí, que foi a parte da pandemia pra gente, né, cara? Não tem como não esquecer, né? Esse tema quem trabalha aí com tecnologia foi foi a final do campeonato, isso, né? Foi o momento do palco. Sabe quem deu a letra lá? Foi o nosso querido Bill Gates, né? Você viu que ele falou uma época, o pessoal teve aquelas histórias. Falei, caramba, como o pessoal vai resgatando, né? Mas foram experiências, assim, por exemplo, pra mim, da área de educação, foi, assim, um negócio barata voa mesmo, cara. Clientes aparecendo do nada, desesperados. Você imagina o seguinte, imagina você, que você é dono de um colégio, cara. Você tem, sei lá, 1.000 alunos. De repente amanhã não podia mais ir para a sala, né? Não podia ter aula. A autoridade local, federal, enfim, decretou que não poderia mais ter aula. Só que, cara, imagina o seguinte, você tem os alunos, você tem os pais, você tem a estrutura do colégio que ela não deixou de existir. Sim. Você precisa continuar pagando funcionário, tendo custos, etc. Então, o cara se viu, o empresário ali do setor de educação se viu numa situação realmente muito difícil. Então, ele vinha procurar a gente num desespero bem grande, cara, para a gente configurar o ambiente da Microsoft. Então, muitos clientes, a gente fazia, tinha eu, a menina do marketing, vocês vão conhecer daqui a pouco, a Maia, a gente ia nas instituições de ensino para falar antes da pandemia, muito antes, né? Para falar da importância de adotar, a gente falava na época de ensino híbrido, sabe? E parecia uma realidade tão distante, né? Parecia uma realidade muito distante. Então, para ir conscientizar, orientar que era importante iniciar o uso na época do Microsoft Office 365, utilizar o Microsoft Teams, que na época estava ainda iniciando. Então, sim, quem já tinha essa estrutura pré-pronta que a gente entregava como parceiro, já tinha meio caminho andado. Faltou só a configuração. Agora, você imagina um do cliente... zero, cara... Do zero. Ele se viu assim... E outra, a gente aqui não é inocente. O pai de aluno que está em casa, tinha mensalidade para pagar, o filho não está na escola. O cara não sabe se ele iria continuar empregado, dado as condições da pandemia que era novo para todo mundo. Ele olhava e falava, eu não vou pagar a mensalidade. Meu filho não está tendo aula. Como é que eu vou pagar? Não vou pagar. Então, isso era um ponto importante. Então,
dos nossos clientes, isso é um grande orgulho para mim, da área de educação, para nós, porque os clientes que estavam com a gente compreendiam a mensagem, eles já estavam preparados para ofertar para o aluno. Sim. Muito já praticando, né? O Muito ensino já híbrido, a sala de aula exatamente. virtual, aquele ambiente de Exato. aprendizado de professor Exato. e aluno de todo Muitos já virtual. estavam preparados, mas eu lembro que muita gente veio até a gente. E foi um teste de foco mesmo ali, a gente conseguir dar atenção para todo mundo. E tinha um desafio também de falar muitas vezes com os gestores que naquele momento estava adaptando a sala de aula, estava adaptando o ambiente para fazer home office, mas que tinha saído do velório de alguém da família, que tinha perdido alguém da família para a doença, né? Fragilidade do cara enorme. Exatamente. Muito então, complicado. foi um desafio tanto na questão técnica para fazer essa movimentação, mas tinha também um lado humano ali da situação que a gente teve que lidar junto com o nosso cliente, A né? própria Innovent também teve que Se adaptar, Nos né? adaptamos. Adaptamos o home office naquele momento e perdura até hoje dentro da nossa rotina. E só para colocar para vocês, eu até já citei isso, mas é importante. Os clientes vinham procurar o vendedor, preciso que configure, porque eu não sei nem mexer no Teams. Mal conheço a carinha dele aqui, preciso configurar minhas salas de aula. A gente ia lá, pessoal, para configurar, subir todos os alunos do cliente, colocar na sala de aula, criar todas as regras, porque não é simplesmente... Só disponibilizar a entrega, licença licenciamento, e né? tá funcionando. Simplesmente né? ligar e começar. Então, eu até cito isso, né? Não tô reclamando não, tá? Mas eu cheguei a trabalhar, teve dia que eu trabalhei 24 horas seguidas configurando, cara. Configurando ambiente de Teams para cliente. E a gente chegou a configurar até de uma escola pública. O cara veio procurar e a gente configurou para ele. Não teve problema nenhum. Da escola pública, obviamente, a gente não cobra nada, não cobrou nada. Mas a gente configurou, entregou pro cara, deu o caminho para ele seguir o restante ali, mostrar todas as features do sistema e tudo. Então, esse é um dos pontos, assim, importantes, assim, que no setor de educação foi um desafio. É um setor que sofre até hoje. Eu acho que essa estratégia da Innovent de entrega, por nós já vivermos isso de certa forma lá atrás, foi o grande motor para a gente conseguir ter um drive legal nesse período de pandemia e ajudar o máximo de clientes possíveis, né? Hoje nós já temos, já passam de 600 clientes com contratos ativos na Innovent hoje, e esse número vem crescendo continuamente porque é uma estratégia que se consolidou de uma forma muito saudável. Né? De licença, eu acho que deve ser mais de 80 mil. Exato. Fácil, né? De licença, eu acho de 365, corporativa. Sim. Isso, quando a gente vai ampliar para o número de acadêmico, que a gente envolve também os alunos, o número passam de 3 milhões de usuários impactados pelas soluções da Innovent. Então, a nossa entrega teve um papel importante nesse período de pandemia. Eu acho que foi também, acho que vale para reforçar essa nossa percepção de parceria com o cliente. Não se trata de só fazer negócio. A gente sempre busca a consolidação daquilo que a gente está tratando, que é a transformação digital dos nossos clientes. E para você, Alan, como é que foi lá? Na sua área? Muda um pouco, é um pouco diferente, mas super, assim, aquele desespero, o mundo vai acabar. Né? Foi bem assim. Até e até para nós, eu também tinha... Novo, né? Ninguém sabia preocupado ainda por um como ia tempo. ser, né? Mas os nossos clientes já estavam preparados, a maioria. Né? Já tinham, né, a suite do Microsoft 365, já tinha o Teams. Aí aquela correria para ver a parte de telefonia, como que vai fazer, assim, segurança. E aí deu uma turbinada na questão de Azure AD, como Intune, home como que eu vou controlar as preocupações. Muitas empresas, elas continuaram com home office, 100%. Outras deixaram de existir, infelizmente. Sim. Muitas. No setor de educação, muitos, infelizmente. Então, assim, foi um negócio, assim, que... cara, não deveria ter acontecido isso, assim, por conta do desastre que foi com relação à quantidade de mortos que teve, sabe? Cara, empresas fechando, foi difícil. Tragédia, né? Tragédia, cara. Mas a gente, como uma empresa de tecnologia, a gente tinha que fazer o nosso papel de fazer a entrega, de fazer, né? A coisa não pode parar. Se adaptar ao cenário, né? Então foi o que a gente fez. Cara, a galera acho que todos os profissionais foram super importantes ali, cara. Os de saúde não precisa nem falar, né? Mas engraçado que os de TI ninguém lembrou, cara. E, cara, sem os profissionais de TI, nada funcionava, cara. Sim. Nada funcionava. Então, o sistema do hospital não funcionava. O sistema do cara tá trabalhando não funcionava. As comunicações não funcionavam. Então, não, tecnologia, cara.
Então, Eu É lembro que essencial, eu- não tem como. o eu setor lembro de que eu- tecnologia ele deveria ter mais importância no eu Brasil lembro e mais incentivo, eu acho. Não tô aqui pedindo incentivo, tá? Mas se quiserem dar, tá ótimo. Mas seria importante, cara. Muito importante. Eu lembro que eu comentava para minha filha, porque eu ainda permaneci no escritório no período de pandemia por muito tempo. E eu lembro que eu falava para ela, papai tem que ir, porque se papai não for, o hospital não vai funcionar também. Então era o apelo que ela estratégia. olhava, ela falava, vai o médico e o papai também tem que ir, porque É. tem um papel importante. Eu acho que isso reflete um pouco do nosso trabalho, a importância que a gente teve. Eu acho que para as áreas em específicas que a gente atua, como a educação Sim. e a corporativa, tivemos um papel importante nessa jornada de adaptar, pelo menos, para que todo mundo pudesse ficar em casa, conseguisse se preservar da forma que achava correta e manter também a sua rotina de trabalho, né? Acho que isso também só consolida uma estratégia de atendimento que a gente tem, né? Então, o cliente chega, ele passa pelo pré-venda, né? Que já ajuda ele a entender qual que é a necessidade dele. Já vem um gerente de conta, que dá todo Sim. aquele suporte. Vem para o Tem nosso... o nosso CS, Vem que é pro no- super importante também. Exatamente. Então, assim, isso na pandemia, só realmente a gente, na prática, usou toda a nossa jornada, né? Toda a nossa experiência. Então, é importante o cliente entender que ele recebe esse atendimento de ponta a ponta, desde o momento ali da compra, a parte mais técnica para ele entender a solução que ele está adquirindo e um pós-venda que vem para, de fato, acompanhar toda a trajetória dele, né? Junto com o nosso time de suporte que, de fato, segura na Sim. mão. É isso aí, Robson. Quer puxar o próximo aí? Perfeito. Eu acho que dentro dessa estratégia que a gente vem vivenciando, eu acho que eu posso enaltecer um ponto importante, que é a diversidade do nosso time. Hoje, a Innovent são mais de 30 pessoas trabalhando diretamente dentro da empresa, mais o time que permanece em home, contribuindo muito com o nosso trabalho. Eu acho que essa diversidade de perfis profissionais, de pessoas todas com o mesmo objetivo, mas cada um com uma percepção de como deve ser feito esse trabalho, gera essa cultura organizacional que a gente tem e vem consolidando cada vez mais de foco no cliente, na transformação. Sim. Isso faz parte da nossa missão, visão e valores, né? Perfeito, Então, exatamente. É impactar o vem máximo de transformando, pessoas possíveis. fazendo com que a transformação digital seja algo, de fato, Realidade na vida. uma realidade empresas, nas empresas. A gente tem a visão de se consolidar como um parceiro, né, de valor, e é o que a gente vem fazendo muito bem. E os valores. Você veja cara, só, tem essa super- questão do ESG, cara, que é muito hoje, muito falado. Muitas Sim. empresas são ESG só no papel, né, cara? Na prática, elas não são, né? Às vezes, É muito. não são tão inclusivas. Então, no caso aqui dos parceiros de tecnologia, quantas máquinas a gente não tira do mercado, cara? Que estão consumindo energia, que estão poluindo, etc. Quantas máquinas o ambiente cloud não tirou Sim. de funcionamento e levou Sim. para a nuvem? Então, essa parte aí dos parceiros de tecnologia, eu acho que são os verdadeiros ESGs. Bom, agora nós vamos entrar num tema bem importante, bem sensível para a Innovent, que é a diversidade do nosso time. Tem aqui algumas grandes mulheres que representam parte do nosso grupo feminino, que é a maioria dentro da Innovent. Estou aqui com a Thaís, que ela é a supervisora de vendas da nossa área corporativa, a Mayra Guedes, gerente da nossa área de serviços, e a Maia, que é a nossa gerente de marketing, a quem eu passo a palavra com muita honra para falar sobre esse Tem tema. propriedade, né, para falar. Então, a gente fez uma mudancinha aqui pequena na mesa para falar que o primeiro ponto é que a nossa equipe gestora é 50% formada por mulheres. Nós somos 3 homens e 3 mulheres nas lideranças, cada um com a sua perspectiva. Acho legal falar um pouquinho da minha experiência com a Innovent. Então, eu entrei na Innovent como assistente de marketing lá em 2016. Fiquei durante 2 anos. Fui para o mercado novamente, desenvolvi uma experiência em endomarketing, comunicação, estratégia. E fui convidada para voltar ano passado, para a gente poder reestruturar, fazer a parte de treinamento, alinhar a parte de comunicação com todo esse desenvolvimento que a empresa teve nesses últimos anos.
E aí, nesse sentido, é importante dizer que nesse período eu também fui mãe. Então, eu sofri um processo de amadurecimento e de mudança pessoal junto com a minha mudança profissional. E desde quando eu não era mãe, eu percebia já esse espaço muito amigável para mulheres com filhos, né? Desde aquela mãe que está introduzindo a criança na educação, no colégio, que a gente sabe que lá pelos 3 anos começa a ficar doentinho por causa de estar exposto aos vírus na escola. E eu sempre vi da equipe gestora um acolhimento, um entendimento, né? Então, é importante a gente trazer isso também. A Innovit não só vem se desenvolvendo tecnologicamente, profissionalmente, com a questão de processos internos, de uso de ferramenta, de mensurar processos e analisar também, mas também vem se desenvolvendo nessa questão alinhada à diversidade. O Wilton levantou uma bandeira que é essa questão da equidade, que eu trago sempre pra gente. Um exemplo fácil de entender a equidade é pensar o seguinte: todo mundo tem direito a usar sapato, mas eu não posso dar um sapato 45 para todo mundo. Cada um precisa ter um sapato que tenha o tamanho ideal para aquela pessoa. A equidade é exatamente isso. Eu tenho direitos, mas eu também preciso entender que cada pessoa tem suas características. A Innovit vem caminhando para que o nosso ambiente de trabalho seja cada vez mais acolhedor para as diferenças dos nossos colegas, sejam elas profissionais, sejam elas pessoais, políticas ou religiosas. É um espaço gostoso de trabalhar, de bastante acolhimento, e acho que tem esse diferencial de ser uma empresa do segmento de tecnologia, que geralmente é muito masculino, com gestoras mulheres e com uma equipe tanto administrativa quanto de vendas bastante composta por mulheres também. Então, sou muito feliz de trabalhar na empresa, muito feliz de estar nesse projeto, e a gente vai seguir aí com outros episódios mais pra frente. Muito isso. Bom. É legal a gente falar também que deu para perceber que a Innovit, ela é muito inclusiva, né? E é muito difícil a gente ver isso no mercado de trabalho. Eu tenho amigas que sofrem com isso, até no quesito de mães, que hoje estão à procura de emprego e que sofrem um desafio constante para conseguir uma empresa que realmente acolhe elas como a Innovit acolhe todas nós num comum acordo, né? Num geral, assim. Isso é muito bacana. É legal ter essa disponibilidade da empresa em acolher e entender toda a situação que a gente vive, que as mulheres vivem mesmo, que não é para qualquer empresa mesmo que tem isso. Isso é muito bacana. Acho que a consolidação no mercado se dá muito por conta disso também, né? Porque não adianta só se preocupar, ter um técnico muito qualificado, mas ter um olhar, né, para a estrutura como um todo, né? A gente falou agora há pouco, no início, o quanto a gente vem investindo em treinamento, justamente buscando isso, esse desenvolvimento, porque às vezes o próprio colaborador, ele não tem essa abertura de pensar que ele pode ser o que ele quiser no ambiente que ele está, ele pode realmente mostrar todo o seu potencial, porque o mercado, quando vem de outra empresa, vem muitas vezes, não, você não pode ser isso, você não pode ser muito aquilo, fechado. você não pode se expor dessa forma. E a Innovit abre esse espaço para que você mostre todo o seu potencial. E volto a dizer, um olhar muito cuidadoso, não pensando na bandeira em si, mas no respeito. Então, a gente vê muito, eu respeito a questão da equidade que você comentou, o respeito. Eu acredito que a palavra é respeito, né? Eu te respeito pelo seu profissionalismo, tudo, né? exatamente como você é, não por uma questão ou outra, né? Uma escolha ou outra. Isso. É um ponto que eu acho legal a gente trazer também, vai muito de encontro com o meu desenvolvimento profissional e das pessoas, dos meus colegas que estão há anos na empresa, é que muitas vezes a Innovit abre portas para pessoas que não têm conhecimento, ou têm pouco conhecimento, mas têm muita vontade, e aí vira um cenário de oportunidade. Então, por exemplo, quando eu cheguei na empresa, eu tinha uns 2 anos de experiência de mercado, e os projetos propostos para mim foram projetos muito audaciosos. E sempre com liberdade e sempre com um voto de confiança de que a entrega seria feita. E nesses anos que a gente trabalha juntos, foram feitas. E foram feitas muito porque a equipe gestora acreditava muito no meu trabalho. E eu fui livre para desenvolver. E eu vejo isso aconteceu com várias pessoas
do suporte, com o pessoal de vendas também. E isso, às vezes, eu acho que é muito interessante e vem muito da perspectiva de pessoal mesmo de cada gestor, de entender que às vezes o que falta para aquele jovem é uma oportunidade de conhecer um ambiente, um cenário, de se desenvolver profissionalmente. A gente tem hoje, como o Alan falou, toda uma estrutura de treinamento interno acontecendo até dezembro, né? Temos previsões para o ano que vem a gente também trabalhar desenvolvimento e também desenvolvimento pessoal dos colaboradores individualmente, não só na questão de treinamento, mas incentivo a cursos de línguas, incentivo a cursos que vão auxiliar ali no desenvolvimento profissional externo, né, fora da empresa. Então, eu acho que também é legal a gente citar esses pontos, porque são características únicas da empresa. Exato, e é um conhecimento que é do colaborador, né? A empresa proporciona, mas que ele leva com ele, né? Eu gosto muito da ideia de cada colaborador que entra dentro da Innovent, ele já entrar com um plano de carreira. Então, o gestor, quando ele abre uma vaga, ele já tem a percepção de que não é uma pessoa para uma posição específica que vai ficar ali realizando uma função. Então, os ciclos de evolução dentro do nosso plano de carreira são super curtos. Tenho jovens no meu time que eu tenho muito orgulho, que desempenham um trabalho incrível, que se dedicam. Oportunidade de crescimento profissional, né? Não só tem o pessoal também, mas o profissional também é super importante, que vocês dão essa oportunidade. A Innovent dá a oportunidade para todos os funcionários a ter um crescimento profissional gigante, assim, e isso é muito legal. Exatamente. Esse é o objetivo e isso é o que faz essa empresa crescer. São essas pessoas motivadas e engajadas. Empresa é feito de pessoas, né? Não adianta querer, vou focar no item físico. Não, é movido por pessoas, né? E a qualidade, o cuidado que a Innovent tem só prova o nosso resultado externo, né? Por isso que a gente brinca que a gente é um time, né? Somos um time. Todo mundo precisa de todo mundo ali, todo mundo se ajuda para um comum acordo, para chegar num lugar só, né? Exato. Que é a gente ter reconhecimento aí, e a gente costuma e tá tendo ainda, né? Isso é muito legal. Exato. O time jogando junto, né, Robson? Isso aí. Exato. Time que entra em campo junto, comemora juntos. Sim. Nossos melhores happy hours são comemorados pelas garotas. É outra marca registrada É outra marca registrada do nosso time. Vale lembrar que é um dos melhores happy hours que eu já fui na minha vida, tá, gente? É isso. Né? Eu fico feliz com esse nosso primeiro momento. Eu acho que trouxemos um pouco da Innovent, o que é essa empresa, quem são as pessoas, quem está por trás desse dia a dia que a gente tem lá de trabalho, o que chega para os nossos clientes lá na ponta. Tem um time todo dedicado, focado em fazer o melhor todos os dias. E teremos outras sessões em breve, trazendo conteúdos mais específicos. Acho que vamos abordar temas de segurança da informação, de computação em nuvem, de inteligência de dados. Acho que são temas importantes, temas atuais. Sim. Clientes nossos que na prática vão poder trazer essa experiência de como foi, né, passar por essa transformação. Sim. Eu acho que esse vai ser um momento incrível. Termos a participação de um cliente final, um CIO que vem aqui, vai contar a experiência dele de um projeto muito bem sucedido, qual que é a rotina, quais são os seus desafios. E quem gosta de tecnologia, todos os jovens que pensam em atuar nessa área, acho que é um mercado maravilhoso para a gente trabalhar. Sim. E é satisfatório porque trabalhamos com o desenvolvimento das empresas. TI hoje já não é mais ferramental, é estratégico dentro de qualquer negócio, é tomada de decisão assertiva quando você tem as peças e as ferramentas corretas. Então é isso. Muito obrigado. Vou chamar aqui a todos para dar um tchau e um agradecimento para todos vocês. Essa aqui, para dar um deixar tchau. O convite pra... Esse time completo. Fica o convite para vocês acompanharem nossos próximos momentos. Fica ligado, hein, gente? É isso aí. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau. Muito obrigada.